Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui à nossa segunda aula da disciplina de Introdução à Teoria do Cuidado, tá certo? Essa é uma aula bem simples, bem rápida, porque esse assunto já foi abordado anteriormente e já é do conhecimento da maioria de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a equipe de enfermagem, vamos caracterizar cada um dos componentes da equipe, certo? Então, vamos começar falando sobre os componentes dela. Como vocês já sabem, nós temos uma lei de número 7.498 do ano de 1986 que vai falar sobre a regulamentação do nosso exercício e vai nos dar outras providências, tá bom? Essa lei, ela é regulamentada pelo decreto 94.406 do ano de 1987. Então, destaco aqui o artigo 2º, que vai me dizer: a enfermagem e as suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas, desde que sejam inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. O que significa jurisdição? Jurisdição significa obedecer ao Estado, ou seja, eu só posso atuar onde tenho o registro desse Estado. Como assim, Yasmin? Se eu sou registrada no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, só posso atuar no estado do Ceará. Para que eu atue em outro estado, eu preciso ter o COREN do outro estado. Então, para cada estado de atuação, eu tenho um registro, certo? O parágrafo único desse artigo 2º diz que a enfermagem ela é exercida privativamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, respeitando os respectivos graus de habilitação. E quando eu falo parteira, me refiro às obstetrizes, tá certo? Então, vamos aqui. Questãozinha de concurso, simples. Quais são as categorias que cabem dentro da equipe de enfermagem? O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico e as obstetrizes, tá bom? As parteiras. Então, a equipe de enfermagem é composta por essas 4 categorias, tá ok? Então, vamos prosseguir. Passando aqui, agora eu quero fazer um questionamento. O profissional de enfermagem, ele pode prescrever? É uma pergunta que muitos fazem, é uma dúvida bem comum. E sim, a resposta é sim. O profissional de enfermagem, ele prescreve. Só que a prescrição do profissional de enfermagem é diferente da prescrição do médico, tá certo? Nós prescrevemos cuidados, nós prescrevemos assistência, ok? E tá aqui, ó, garantido pelo artigo 4º dessa mesma lei. A programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência. Então, nós prescrevemos cuidados. Lembra que na aula passada eu falei para vocês sobre o traçar diagnóstico, que é uma atividade privativa do enfermeiro? Até comentei que nós utilizamos 3 taxonomias, que é o Nanda, Nock e Nick. Então, tá aqui. Vamos agora ver como é esse traçar diagnóstico. O meu paciente dá entrada na unidade hospitalar que eu trabalho com um problema, com uma problemática, certo? E como exemplo, eu trouxe aqui o cansaço. O meu paciente relata que está muito cansado. E no meu histórico de enfermagem, que é a primeira fase, a primeira etapa da sistematização da assistência, ele me diz que não tem uma alimentação adequada. Então, eu vou lá na minha primeira taxonomia, que é o NANDA, e vejo que esse cansaço, essa fadiga, está relacionada à falta de energia, evidenciada por uma má alimentação. Então, bateu, não bateu com o que meu paciente me disse? Ok. Diagnóstico traçado, vou para a minha próxima taxonomia, que é o NOC. Quais são as minhas intervenções? Eu preciso traçar intervenções, planejar um cuidado, uma assistência para alcançar resultados, lembram? Então, vamos agora traçar as intervenções. Eu posso monitorar evidências de fadiga física, eu posso limitar o estímulo ambiental, que é a iluminação, o ruído excessivo, a fim de trazer um maior relaxamento para esse paciente, né? E também posso atuar no controle da nutrição. Feito isso, eu quero alcançar resultados, não quero?
Então, a próxima taxonomia vai me mostrar quais são os resultados que eu quero alcançar. Eu quero melhorar o nível de conforto dele, eu quero estabelecer um equilíbrio de humor e eu quero conservação de energia. Então, entenderam como é que funciona a prescrição de enfermagem, a prescrição de cuidados, a prescrição de assistência? Prosseguindo, não é novidade, já falamos também sobre as atividades que são privativas do enfermeiro, mas temos alunos novatos, então vou repetir tudo, tá certo? Nós temos aqui, nessa lei, nós temos um artigo, que é o artigo 11, vai me falar sobre as atividades que são privativas apenas do enfermeiro. Vamos aqui ver algumas. O profissional de enfermagem, enfermeiro, na verdade, ele pode atuar na direção de órgãos de enfermagem, sendo integrantes da estrutura básica de instituição de saúde pública e privada, tá bom? Pode participar da chefia de serviços e da unidade de enfermagem. Pode atuar também na organização e na direção dos serviços de enfermagem e das suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas onde prestam serviços. O enfermeiro, ele atua diretamente no planejamento, organização, coordenação, execução e a avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Então, tá aqui, ó, aquelas 5 etapas que falamos na aula anterior, tá? O enfermeiro atua ainda como consultor e auditor e faz emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, como assim parecer sobre matéria de enfermagem? O técnico auxiliar e as obstetrizes, as parteiras, elas não podem dar parecer sobre algum caso, certo? O parecer de enfermagem, ele é exclusivo do enfermeiro. A consulta de enfermagem, como todos já sabem, ela é uma atividade privativa do enfermeiro, certo? O técnico, ele participa da consulta, mas ele não pode consultar sozinho, tá ok? A prescrição da assistência, como já vimos também na aula anterior, é uma atividade privativa do enfermeiro. Os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves, com riscos de vida, é privativo do enfermeiro. Então, se você tem um paciente grave que precisa de cuidados específicos, esses cuidados são prestados pelo enfermeiro, tá bom? E os cuidados de enfermagem que tenham maior complexidade, que exijam conhecimento de base científica e exijam também uma maior capacidade da tomada de decisão imediata. Esse tipo de paciente grave que está passando por algum problema naquele momento, que precise de uma decisão imediata, esse paciente, ele deve ser cuidado privativamente pelo enfermeiro. Então, tá. Agora, quais são as atribuições do técnico? Presta atenção que aqui eu não trago a palavra privativa. Por quê? O enfermeiro, como vocês viram anteriormente, o enfermeiro, ele exerce todas as atividades de enfermagem, mas ele tem algumas que é privativa, mas eu posso realizar também atividades do técnico, tá bom? Não pode acontecer ao contrário. Então, tá. Quais são as atribuições do técnico em enfermagem? O técnico, ele exerce atividade de nível médio, tá bom? Onde envolve orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência, cabendo-lhe especialmente. O técnico, ele pode participar da programação da assistência, pode executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as que são privativas do enfermeiro, tá bom? Como foi mostrado anteriormente. Ele pode participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau médio, em grau auxiliar. Ele é um componente da equipe de saúde, como já mostrei a vocês. E sendo assim, quais são as atividades que restam para o auxiliar de enfermagem? Bom, o auxiliar de enfermagem, ele vai exercer as atividades de nível mais, digamos que mais básicos do que a do técnico, tá bom? De natureza repetitiva, envolvendo serviços que auxiliam a enfermagem, sempre sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processo de tratamento, cabendo-lhes a observação e o reconhecimento, também a descrição de sinais e sintomas, né, de algum paciente. Então, o auxiliar, ele é capaz de observar, reconhecer e me descrever o que é que está acontecendo especificamente com aquele paciente. Ele pode executar ações de tratamentos mais simples.
Ele presta o cuidado de higiene e de conforto do paciente, então, banho no leito, higiene íntima, mudança de decúbito, é uma atividade que pode ser feita pelo auxiliar, tá certo? Ele também é um componente da equipe de saúde. Então, quais são as atribuições do técnico e do auxiliar? São todas aqui, nós vimos até aqui, mas nós devemos destacar que as atividades dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem, quando são exercidas em instituições de saúde, independente se públicas ou privadas, e nas programações de saúde, elas devem ser realizadas, na verdade, elas podem ser desempenhadas somente sob orientação e supervisão de um enfermeiro, tá bom? Então, assim, o profissional de enfermagem, técnico, auxiliar, ele pode realizar as atividades que foram descritas anteriormente, mas vocês devem se atentar que, no posto de enfermagem, nunca, em hipótese alguma, pode faltar enfermeiro, tá certo? Todas as atividades que vocês, técnicos e auxiliares, desempenham, devem ser sob supervisão de algum enfermeiro. Não estou dizendo que eu preciso ficar olhando tudo que você faz, não, mas eu tenho que ficar ali para caso você precise de uma assistência a um paciente que está ficando grave, então que aconteceu alguma intercorrência, eu tenho que estar a postos para lhe ajudar, certo? Então, sempre sob a orientação e supervisão do enfermeiro. Vamos falar um pouco sobre a hierarquia que existe nos hospitais. Quando eu falo dessas hierarquias, eu estou me referindo a níveis organizacionais, tá bom? A hierarquia dentro do hospital, ela existe não para tornar um profissional superior a outro, não. É apenas para concentração de problemáticas, para a gente saber a quem recorrer quando necessário. Então, é para isso que existe a estrutura hierárquica hospitalar, certo? Nós temos um responsável técnico da enfermagem, geralmente é o enfermeiro, tá? Ele vai se responsabilizar pelas ações de enfermagem que são desenvolvidas no hospital inteiro, respondendo de forma legal perante ao Conselho Regional de Enfermagem, por todas as atividades técnicas e administrativas que dentro daquela unidade hospitalar, elas são prestadas, tá bom? Então, caso você, técnico, precise procurar alguma referência, algum cuidado, você vai procurar o seu enfermeiro, certo? Vamos aqui. Existe uma comunicação de forma verticalizada e formal dentro dessa estrutura hierárquica. Esse fluxo, geralmente, ele é descendente, ou seja, as ordens, entre aspas, partem de cima para baixo. E quando eu falo de cima para baixo, eu estou falando da direção do hospital, digamos assim, que é o topo, que é o pico, para nós que estamos atuando ali dentro do hospital, que estamos atuando dentro e diretamente com o paciente, tá bom? Então, há esse fluxo descendente que as ordens vão partir lá de cima da direção até chegar os demais funcionários. Esse modo de operação, ele meio que dificulta o nosso trabalho, quando a gente pensa pelo lado na demora da resposta e da tomada de decisões. Como assim, Yasmin? Digamos que eu precise fazer uma transferência de um paciente para outro estado, ou então para a capital, porque no hospital que eu tenho não tem tanta estrutura. E eu preciso da autorização do diretor do meu hospital. E ele está numa reunião no momento e esse paciente está se tornando grave, certo? Ele está deixando o quadro dele agravar. Então, você concorda comigo que a demora dessa resposta vai dificultar o meu trabalho? Mas já temos uma solução para isso, porque à medida que o tempo vai passando, esse tipo de estruturação rígida está deixando de existir entre nós, tá bom? E são comprovados por estudos da administração contemporânea, que nos trazem a ideia de descentralização nos setores dos serviços hospitalares, justamente para romper esse modelo rígido dos hospitais. Eu trouxe aqui um trechinho que vai caracterizar melhor o que eu estou querendo falar. Vamos lá. A organização do futuro estará voltada para os clientes, para os nossos pacientes, colocando no plano central a questão da qualidade de seus produtos e serviços,
terá uma relação mais próxima com a comunidade, assumindo uma postura de maior responsabilidade para com o meio ambiente. Internamente, possuirá menor número de níveis hierárquicos e a própria hierarquia, no sentido atual, desaparecerá, dando espaço à figura do líder como um treinador e motivador. Como assim? Eu, no caso, o enfermeiro responsável pelo setor, vou perder essa minha figura de líder, digamos assim, e vou passar a ser um motivador. Eu vou trabalhar tanto quanto você na área de atuação e não vou estar ali somente como figura de liderança, certo? Eu estou ali para trabalhar e, junto com o meu trabalho, eu motivar o seu. Então, essa nova estrutura mais descentralizada já é realidade no nosso Brasil. Então, não é uma realidade distante. A Santa Casa de Limeira, lá em São Paulo, já adotou esse modelo de estruturação, graças a Deus. Então, à medida que passa, esse modelo mais simples de descentralização hospitalar chega mais perto da nossa realidade, tá bom? Essa foi nossa aulinha de hoje, meus amores, bem rápida, bem prática. Lembrando que eu estou sempre a postos para tirar qualquer dúvida de vocês. Um beijo e até a próxima, certo?